Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma exposição bíblica trazida a você pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida. E sem mais delongas, vamos para a exposição. Crises são uma marca registrada do seminarista. Talvez você perguntar àqueles que passaram mais tempo em seminário do que vocês, como alunos, vocês vão descobrir que havia muitas crises a enfrentar. Uma hora senta com Davi Merkel, senta com Paulo Santana, senta comigo, pessoal que fez cursos em outros lugares, e eles vão dizer das muitas crises que enfrentaram, das horas em que faltava dinheiro, mas faltava dinheiro mesmo. Na hora que a sua conta no banco tinha 50 centavos. Não sei quantos de vocês têm conta em banco, mas algum de vocês já experimentou uma conta com 50 centavos e um bebê em casa que vai acordar daqui a 2 horas e precisa ter leite e não tem? Você vai entender o significado da palavra crise. Há um personagem nas Escrituras cuja vida é marcada pela existência de crises. É o profeta Elias. Tiago, capítulo 5, versículo 20, descreve Elias para nós como um homem sujeito às mesmas paixões do que nós. A palavra homoios, usada ali, indica que ele experimentava as mesmas emoções, as mesmas sensações de euforia e de desespero, de desânimo que você e eu enfrentamos. Talvez as dele tenham sido mais intensas porque envolveram a própria sobrevivência dele numa época muito difícil. Eu intitulei a minha mensagem Elias vivendo sob o olhar de Deus no olho do furacão. Quando Elias surge em cena na história do povo de Israel, 1 Reis, capítulo 16, versículo 25, nós descobrimos que era um tempo em que um furacão moral e religioso se abatia sobre a nação. Isso não era tanto novidade assim, porque na história de Israel, essa deslealdade para com Deus que os havia formado como nação e tornado seu povo peculiar, era quase que uma constante, era uma coisa cíclica, mais ou menos assim como inflação no Brasil, Palmeiras voltar para a Série B, coisas desse tipo, uma coisa cíclica. Quando você abre a história de Elias, você encontra um nome que era muito conhecido no Oriente Médio Antigo. Fez Omri o que era mal perante o Senhor. Fez pior do que todos os que foram antes dele. Que tal essa frase para o seu epitáfio? Aquilo que vai ser colocado na lápide do seu túmulo. Fez pior do que todos os que vieram antes dele. Que tal isso aí no seu... Você vai dizer, o epitáfio está muito distante. Que tal isso no seu currículo, no seu CV, no seu currículo vitae? Que tal isso na avaliação final do seminário? Bota isso junto com o diploma. Fez pior do que todos os que foram antes dele. Bom, provavelmente nesse caso você nem receberia diploma. Mas esse é o tempo em que Elias entrou em cena. Esse tal de Omri foi o camarada que construiu uma nova capital, uma espécie de Juscelino Kubitschek lá do povo de Israel. Ele mudou a capital de Israel de Tirza, não era minha filha, o nome da cidade, e colocou em Samaria, edificou Samaria sobre um monte. E ele ficou tão famoso que mesmo depois de morto, ele ainda era conhecido, mesmo depois que a sua dinastia acabou, Israel ainda era conhecido como Beit Omri, a casa de Omri. Então esse indivíduo tinha poder, ele tinha fama, tinha prestígio. E ele tinha um filho. O nome do filho era Acabe. E ele, para fortalecer a sua posição política e comercial, fez uma aliança com o rei de Sidom. E nas alianças antigas, o costume era que o filho de um dos que
estavam fazendo o pacto, a aliança, se casasse com a filha do outro membro da aliança, ou vice-versa. Nesse caso, foi o filho de Acabe. Depois de dizer que Omri havia feito o que era mal com grande intensidade, o autor nos diz que ele fez aliança com o rei de Sidom, irritou a Israel, o Deus de Israel com seus ídolos, e fez com que ele se casasse com a tristemente famosa Jezabel. No contexto desse casamento, você descobre uma combinação totalmente explosiva. Um rei moralmente fraco e uma mulher de vontade forte. E idólatra ao extremo. O caminho estava preparado para que aquilo que Israel tinha experimentado até então se tornasse ainda pior. No tempo de Elias, basicamente graças à ação de Jezabel, havia idolatrias à escolha do freguês. Você poderia optar pelos bezerros de ouro que Jeroboão II havia instituído em Israel e optar por um desses 2 lugares santos que você poderia frequentar. Se você ia lá para fazer a sua oferta, você oferecia a um ídolo que supostamente representaria a presença de Javé, o Deus de Israel, naquele lugar. Era uma religião apóstata. Além disso, começaram a surgir os santuários de Baal. Havia templos e havia altos, lugares mais elevados, colinas na região de Israel, onde essa prática religiosa era conduzida, onde ela era visitada e realizada pelo povo de Israel. O baalismo era um culto altamente imoral e, por causa disso, apelava muito à carne, aos instintos daqueles israelitas que antes tinham um Deus que não se podia ver. Agora, eles ofereciam um Deus visível e, além disso, um Deus no qual você podia satisfazer os seus instintos sexuais à vontade, porque isso era a adoração. Eu acho que essa religião ia ser popular no Brasil. Impressionante. Mas o que vinha acontecendo em Israel tinha uma razão. Se você olhar no versículo 34, você vai descobrir como era Israel no tempo de Acabe. 1 Reis 16, 34. Em seus dias, Hiel, o betelita, natural de Betel, edificou a Jericó. Agora, quando você ouve isso, edificou a Jericó, a primeira coisa que você lembra é de Jericó caindo, né? E quando Jericó caiu, Josué lançou uma maldição, não por desejo de vingança, mas expressando o desprezo de Deus por aquilo que acontecia lá na cidade da lua, Jericó. E a maldição era essa: quem reconstruir essa cidade vai ter a sua família estraçalhada como um castigo de Deus. Mas o Hiel não estava nem aí. Isso aí é tradição antiga, isso já foi há muito tempo atrás. Tem mais de 500 anos que isso aconteceu. Deus já deixou de lado o seu programa de maldições. Quem sabe venceu a garantia dessa maldição e ele vai e reconstrói Jericó. E os fundamentos são lançados e morre o seu filho primogênito. E quando ele termina de reedificar a cidade, põe as portas, fechando os muros, morre Segube, o seu último. E aí o autor de Reis diz: segundo a palavra do Senhor. Não era simplesmente a palavra de Josué, era a palavra do Senhor, que ele falara por intermédio de Josué, filho de Nun. Então, não é simplesmente uma questão de haver ali idolatria. A idolatria é um resultado desse desprezo pela palavra de Deus. E se vocês me permitem, uma primeira aplicação é essa: na medida em que nós desprezamos ou menosprezamos a palavra de Deus, mais vulneráveis nós ficamos com
com a idolatria, ou para a idolatria. Não vai ter uma estátua de Baal e certamente você não vai ser uma sacerdotisa de Baal no alto do monte, oferecendo isso para quem passar. Nem você vai ser um prostituto cultual, oferecendo-se lá no culto de Baal e Astarte, como acontecia em Israel. Mas nós cultivamos idolatrias um pouco mais domesticadas, um pouquinho mais evangélicas. Nós somos tentados a substituir o temor a Deus pela tecnologia, pelo show, pelo espetáculo, por reunir à nossa volta pessoas em grande número, e isso acaba se tornando mais importante, mais relevante para nós como pessoas do que o nosso relacionamento com Deus, o nosso temor a Ele, conforme expresso na sua palavra. Então vamos ficar espertos, porque os tempos de Elias continuam hoje. E na medida em que nós nos afastamos da palavra de Deus, nós nos aproximamos de algum tipo de idolatria. Basicamente, a satisfação da nossa própria vontade, em detrimento da vontade de Deus. No capítulo 17 de Reis, nós encontramos o castigo que Deus enviou para essa situação que havia sido criada por Omri, em primeiro lugar, e Acabe e Jezabel, em segundo lugar. No capítulo 17, nós lemos: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Agora, meus amigos, precisa coragem para chegar e falar isso, né? Ele pede uma audiência com o rei, e o rei concede a audiência para ele. O rei é o representante máximo de Deus, ou dos deuses, que seja, naquela região. E ele chega e diz: há um Deus que está vitalmente interessado nessa nação. E para que essa nação recupere o relacionamento dela com Deus, Deus precisa discipliná-la. Aquela famosa frase que seus pais diziam para você: isso vai doer mais em mim do que em você. E você duvidava disso. Um dia você vai ser pai e você vai entender que de fato dói mais na gente do que no filho. Os pais aqui podem confirmar isso. Como dói disciplinar. Eu não sei se Deus sentia dor, mas pelo menos tristeza eu sei que ele sentia. Mas ele estava moralmente obrigado pela sua própria palavra a disciplinar esse povo. E a disciplina que Elias chama contra Israel está contida lá em Deuteronômio capítulo 28, se você quiser dar uma olhadinha, versículos 22 a 24. O Senhor te ferirá com a tísica, e a febre, e a inflamação, com o calor ardente, e a secura, e com o crestamento e a ferrugem, e isso te perseguirá até que pereça. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Por chuva da tua terra o Senhor te dará pó e cinza, dos céus descerá sobre ti até que sejas destruído. Não é fácil não, hein, pessoal? Quando a gente entende que Israel é uma nação essencialmente agrícola, que não havia indústria, que não havia turismo, não havia nada para ganhar dinheiro, né? Não tinha evangélico brasileiro vindo se batizar no Rio Jordão, nada disso. Você vê que essa ameaça, na verdade, essa garantia que Elias dá a Acabe é muito grande. E de novo a gente percebe a importância da palavra do Senhor. Elias não fez isso por vingança pessoal, nem para afirmação pessoal. Ele tomou aquilo que Deus havia dito, aplicou a sua situação e disse: isso vai acontecer. O céu de bronze, a terra de ferro. Vocês estão acompanhando aí o problema dos nossos amigos paulistanos, né? e campineiros, e a região toda aqui sofrendo com essa prolongada falta de chuva. Se bem que choveu semana passada. Mas em Israel, a terra é um pouquinho diferente do Brasil. Se chove, nasce alguma coisa. Se não chove, não nasce nada. Absolutamente nada. Aqui nós estamos nessa seca toda e os ipês estão florindo. E você vê flores e grama verde para tudo que é lado.
Pelo menos tem irrigação. Mas Israel não tinha. Então uma ameaça como essa faria as pessoas coçarem a cabeça. O que eu vou fazer para alimentar minha família? Se não vai nascer o trigo, não vai nascer a cevada, não vai nascer o centeio. Como é que eu vou dar de comer aos meus animais, aqueles que aram o campo para mim? Como é que os comerciantes vão ficar se não tem mercadoria para negociar? Era uma sentença de morte para a economia de Israel, isso que Elias. E vocês conhecem a história de como Deus lida com Elias durante esse processo. Nesse sentido, o que Elias fez, além de invocar a autoridade de Deus, foi desafiar a autoridade de Baal. Porque Baal era o deus da chuva, na mitologia cananeia. Baal era o deus da fertilidade, na teologia cananeia, no panteão cananita. E de repente vem um camarada estranho, vestido com uma roupa fora de moda, e diz: Deus não vai deixar chover aqui. Posso imaginar Jezabel sentada junto de Acabe no trono, dando aquela risadinha clássica de desprezo. Esse cara aí não está com nada. Pirou esse tal de Elias aí. E Elias dá o seu recado e some. Mas ele deixa ali a presença de Javé, o Deus de Israel. Porque é isso que o nome dele significa. Javé é Deus. Elias. Era uma declaração de guerra de Javé a Baal. Como nós estamos precisando de gente que acredite o suficiente na palavra de Deus para declarar guerra àqueles que têm feito tanto mal ao nosso povo. Na área moral, na área ética, na exploração financeira e até no abuso de sua posição privilegiada para satisfazer também os seus desejos físicos. Naturalmente, quando você fala uma coisa assim, você sabe que está sujeito ao mesmo problema que aquelas pessoas sobre as quais você invocou a maldição que Deus havia pronunciado 500 e tantos anos antes por meio de Moisés. Elias não pegou um avião ou um navio e foi para algum lugar onde chovesse. Ele continuou ali. Deus diz a ele que vá para junto de um ribeiro. Capítulo 17, versículo 2. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Quer dizer, esse verbo esconde já sugere que aquilo que Elias fez era altamente perigoso. Ele precisava sumir de cena, precisava sumir do mapa por um tempo. Precisava ficar fora de circulação. Porque ele era o mensageiro de Deus e ainda tinha coisas a fazer, por isso Deus disse: vai, fica um pouquinho lá junto à torrente de Querite. A própria palavra torrente já diz para nós que aquilo que Deus mandou Elias fazer tinha em si uma grande dificuldade. Uma torrente, um wadi, é um riacho que existe apenas durante a primavera. Quem de vocês já visitou o Nordeste e viajou de carro, por exemplo, entre Natal e Fortaleza, você vai descobrir uma porção de pontes na estrada. Você chega e lê assim, passando rápido, né? Opa, ponte sobre o rio tal. Aí você olha assim na beirada da janela para ver o rio. Não tem rio. O rio não existe no verão. Quando chove, aí existe um rio ali. Não é um rio. Uma coisa pequena. E foi para um lugar desse que Deus mandou Elias ir. Não era o Rio Jordão, embora desaguasse no Rio Jordão. Mas havia ali um filetezinho de água que foi ficando cada vez mais fino, enquanto Elias esperava o tempo de Deus. Deus o alimentou por meio de aves que eram consideradas impuras. Isso é outra coisa que me causa uma certa estranheza. É uma das coisas que a gente quer perguntar lá. Por que Deus usou povo? Poderia ter usado
pombos, podia ter usado qualquer outro pássaro um pouquinho mais limpo do que os corvos, que são animais de carniça, esse tipo de ave. Por isso eram proibidos para consumo, bem que ele não comeu os corvos, né? Mas o fato é que passa algum tempo e aquele ribeiro seca. E aí, Elias, como você vai se virar nessa crise? Volta e meia vocês vão se encontrar sentados diante de um ribeiro, de uma torrente que está secando. Volta e meia o ministério que vocês irão ter vai se tornar uma rotina da pior espécie. Tem boas rotinas e más rotinas. Mas vai chegar um tempo que parece que o ministério é uma das más rotinas. Você dá, e dá, e dá, e o fruto parece não vir. Na verdade, parece ir na direção oposta que você gostaria de ir. Tem alguns de vocês, como alunos, que já estão enfrentando isso no próprio ministério agora. Não vou dar nomes, mas eu sei que isso existe. Você tem que depender do Senhor, porque foi Ele que colocou você ali, assim como Ele colocou Elias do lado de um ribeiro que dia a dia ia secando. Se você acha que Deus fez uma coisa estranha com Elias, aperte o cinto de segurança, porque Ele vai fazer uma coisa ainda mais estranha. Quando o ribeiro seca, versículo 7, passados os dias a torrente secou porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom. Notaram essa frase? Sarepta, que pertence a Sidom. Sidom, Fenícia, rei Baal Melcarte, Jezabel. Senhor, você quer que eu vá para a terra da Jezabel? Já tem cartazes aí pendurado nas árvores aí, procura-se vivo ou morto, preferencialmente morto, Elias o tisbita. O Senhor está dizendo que eu vá para a terra daquela mulher? E Deus diz: vai lá. Não só isso, Deus diz assim: ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Peraí, Deus, agora o Senhor está brincando. E a Sarepta até dá para encarar, mas ficar dependente de uma mulher viúva? O que meus colegas de ministério vão dizer, sabendo que eu estou morando na casa de uma viúva? Que coisa mais estranha essa. E ainda mais, Senhor, se ela é viúva, ela tem que ser muito rica para sustentar mais uma pessoa. Mas não era esse o caso, vocês conhecem a história desde o tempo da escola dominical. Quando ele chega em Sarepta, a mulher está preparando a sua última refeição, porque a coisa estava ficando feia até fora de Israel. E ela diz para ele: olha, eu estou indo preparar, vou pegar um pouquinho de lenha, vou fazer 2 pães aqui, meu filho e eu vamos comer, e depois disso não tem mais nada, não tem mais comida. É impressionante como Deus às vezes nos dá ordens ou permite circunstâncias que não fazem absolutamente sentido. Quando a Tênis e eu estávamos nos preparando para ir para os Estados Unidos pela primeira vez, éramos mais ou menos da idade de alguns de vocês aqui e tínhamos uma filhinha de 4 meses. Na verdade, quando isso aconteceu, ela tinha somente 1 mês de idade. Eu tinha ido a São Paulo, numa daquelas combis do acampamento. Quem já andou de Kombi de acampamento? Vocês entendem um pouquinho do que eu sei. Vocês não entendem muito bem porque a estrada para o acampamento agora é asfaltada. No nosso tempo não era asfaltada. E aquela Kombi tinha um negócio interessante. Ela era... não tinha folga na direção, ela tinha férias. E não tinha amortecedores, mas ninguém me disse isso. Eu falei: eu preciso pegar o resto da minha mobília. Nós estávamos mudando de São Paulo para cá, para os últimos 4 meses antes de viajar. Sentimos que isso era o melhor, isso ia nos integrar um pouco mais com a equipe do seminário. Na época eu pastoreava uma igreja de São Paulo. E fui lá buscar. Ali onde a Fernão Dias, era o único lugar da Fernão Dias que tinha pista dupla. Quando você chegava ali na Vila Galvão. Logo depois, a estrada abriu e eu tinha 2 pistas. Eu não estava muito depressa, porque o motor da Kombi também não dava condição de andar depressa, mas eu estava tão depressa quanto a Kombi permitia. Eu tenho que admitir isso.
e tinha chovido. E a minha carteira era nova. Eu junta todo, e a Kombi não tinha amortecedor. E os pneus eram carecas, esqueci de dizer isso. Na hora que entrou as duas pistas assim, que eu me animei, puxa, finalmente agora a gente pode andar, tinha um solavanquinho na estrada, aqueles que o carro pula assim. Na hora que eu pulei, quando eu caí, os pneus fizeram o trabalho dele. Começaram a me fazer sair de traseira. Eu, em vez de simplesmente corrigir, meti o pé no freio. Ela veio para cá, para a direita, e depois rabiou de vez para a esquerda. Eu fui batendo nos postezinhos da altura desse púlpito, aqui um pouquinho mais baixo, de concreto, que era a única coisa que separava uma pista da outra. Se não tivesse aqueles postezinhos ali, eu não estaria aqui hoje. Algum caminhão, algum carro ia me pegar de frente. O carro voltou, atravessou a pista, ninguém veio atrás. Tinha um barranquinho, aí eu já estava mais ou menos conseguindo controlar o carro. Só que tinha um barranquinho do lado. Eu falei, vou bater no barranco e vou capotar. Não sei como, Deus sabe, vou perguntar para ele um dia. Eu consegui colocar o pneu da frente de uma maneira que a Kombi andou metade no acostamento, metade no barranquinho. E aí tinha uma goiabeira. E a parte da frente do banco do passageiro bateu com tudo e amassou completamente porta, a coluna. E o motorista, que não estava usando cinto de segurança, porque não era obrigatório na época, mas daí passou a usar cinto de segurança sempre, foi jogado fora do carro. Caiu no piso da rodovia. O óculos, que não era esse, voou longe. Gente, eu saí disso com um pequeno corte no polegar, aqui eu tenho a marquinha até hoje, e um pequeno corte na cabeça aqui, que nem saiu sangue direito. Acredite ou não, meu óculos não quebrou. E acredite mais ainda, porque foi milagre, que eu encontrei o meu óculos sem eles, a uns 2, 3 metros de distância. Aí começou a parar gente dos dois lados da pista. E Deus continua a fazer coisas maravilhosas naquela ocasião. Agora eu tinha uma filha de 1 ano para sustentar, sem contar a esposa, de 1 mês a esposa, e uma dívida que era umas 5 vezes maior do que o meu salário. Eu ia viajar daqui a 4 meses para os Estados Unidos. Por que Deus às vezes coloca a gente em circunstâncias que parecem tão longe, tão acima do nosso controle? Pessoal do CLD, eu posso afirmar para vocês com toda certeza que vocês vão enfrentar alguma coisa semelhante a isso. Começando amanhã, talvez começando hoje. Pessoal do TM, na vida de ministério, você pode se preparar para encontrar situações semelhantes a essa. Depois eu conto como é que terminou aquela história da Kombi. Porque quando Deus dá uma ordem que parece impossível, Ele realiza o inimaginável para abençoar você e aqueles que são parte da solução divina para a sua crise. Quando Deus dá uma ordem impossível, Ele realiza o inimaginável para abençoar você e as pessoas que se envolvem com você nesse momento de crise. E essa foi mais uma exposição bíblica. Obrigado por ter ouvido. Para saber mais, nos siga no Facebook e no Instagram, SBPV Brasil. Palavra da Vida. Teologia para vida e ministério.